Oi, sou Charles da Anicap. A história começa depois que três guerreiros chamados Eric, Goran e Luck acabam de terminar uma grande batalha. Eric se pergunta se tudo acabou e Goran confirma que os demônios recuaram. Eles não acabaram com o Rei Demônio, mas bagunçaram muito com ele. Eles arrancaram um de seus braços, então Eric duvida que o Rei Demônio tente qualquer outra coisa por um tempo. Isso significa que todos os três finalmente poderão voltar para casa. Luck está um pouco distraído porque está fixado no braço decepado do Rei Demônio e se pergunta se pode convertê-lo em mana. Luck está pensando profundamente sobre como ele pode fazer isso. E Goran aponta que esse tipo de coisa é o motivo pelo qual Luck nunca consegue uma namorada. A longa batalha finalmente acabou, então o cara está preparado para dizer adeus a essa sombria fenda dimensional. Eric está um pouco chateado porque perdeu o nascimento de seu filho e Goran teme que sua filha tenha esquecido sua aparência. A sorte diz que as preocupações nunca acabam quando você tem uma família. Então ele continuará solteiro. Goran diz a ele que ter uma família esperando por você é uma coisa maravilhosa e é a razão pela qual ele e Eric continuaram brigando. Eles dizem a Luck que ele deveria se apressar e constituir sua própria família. Mas o momento deles está arruinado. Uma enorme horda de demônios aparece, e Goran não consegue acreditar que ainda existem tantos deles. Goran e Eric são heróicos como sempre, ao declararem que é hora de entrar em fúria. Infelizmente, Luck sabe que eles já estão exaustos da batalha. Eles nunca sobreviverão a uma luta frontal, então Luck precisa bolar um plano. Ele manda os rapazes deixarem tudo com ele para que possam escapar, e ele cria vários círculos mágicos. Os caras não acreditam no que ele está dizendo e se recusam a deixá-lo para trás. A sorte tem que lembrá-los de que o Rei Demônio ainda não foi derrotado. Assim que ele ressuscitar, eles precisarão da força do herói. Goran diz que isso não tem nada a ver com ele ser um simples guerreiro. Então ele vai ficar e lutar também. A sorte o impede e o lembra que tem uma família esperando por ele. A sorte não espera pela resposta deles e ele simplesmente usa a magia da terra para separá-los e mantê-los fora de perigo. Os caras mandam ele cancelar o feitiço porque se recusam a deixar Luck em paz. A sorte não os escuta e, em vez disso, pensa por que está fazendo isso. O cara disse que suas famílias são o que os apoia na batalha, e para Luck, esses dois caras são como uma família. Ele promete que os alcançará em breve e os lembra que eles sabem o quão teimoso ele pode ser. Tê-los por perto seria muito perturbador, então Luck implora que eles vão. Varric e Goran sabem que nenhum ser humano poderia sobreviver a uma batalha como esta, e se partirem agora, isso significaria o fim da vida de Luck. Os caras tentam desesperadamente quebrar a barreira, mas Luck finalmente os manda embora, e eles só podem dizer para ele não perder a vida. Com seus amigos seguros, Luck se vira para enfrentar os demônios. Ele os provoca enquanto prepara um feitiço e diz que não será fácil passar por ele. Momentos depois, vemos que Luck derrotou uma montanha de demônios, mas eles continuam chegando. A sorte mal consegue respirar neste momento, pois atingiu o seu limite. Infelizmente, as coisas só pioram para ele quando ele é capturado por um general demônio. Ele usa uma habilidade nele e Luck percebe que sua força vital está sendo absorvida. É um movimento chamado Drenar Toque, e também consome a maior parte de sua mana. A sorte está muito mal, mas ele consegue virar o jogo contra o demônio. De alguma forma, ele usa o toque de drenagem de volta, e destrói o general demônio. Luck explica que sua habilidade de aprendizado lhe permite aprender qualquer feitiço usado contra ele. Ele está aliviado porque o pouco tempo que acabou de adquirir permitirá que ele recupere sua saúde e reabasteça sua mana. Luck encara a horda gigante de demônios e declara que sente que poderia lutar por anos. Algum tempo depois, vemos que Luck ainda está na mesma batalha e se pergunta: há quanto tempo está lutando? Já se passaram pelo menos alguns meses, mas Luck perdeu a noção do tempo. Ele tem lutado contra demônios sem parar a cada segundo do dia, sem uma única pausa. Sempre que ele ficava com sono, ele lançava um feitiço chamado Marionete. Ao usar esse feitiço, seu corpo continuaria lutando enquanto ele dormia. Fazer as coisas dessa maneira por tanto tempo deixa Luck com a sensação de que ele nem é mais humano.
Meses depois, Luck fica em estado de choque enquanto se pergunta se finalmente derrotou todos os demônios. Infelizmente, a batalha não acabou porque um ataque quase o eviscerou. Veio do Rei Demônio, e Luck diz que a fera finalmente se recuperou. Luck pensou que isso levaria vários anos, mas está feliz em acabar com isso. Luck decide lutar de perto para impedir que o Rei Demônio use sua magia de fogo. Ele tenta usar o toque de drenagem, mas não funciona, e o Rei Demônio o atinge com uma lâmina amaldiçoada. Este ferimento é mais sério do que Luck pensava, então ele precisa se recuperar logo. Infelizmente, a sorte deve bloquear um ataque e quebrar sua espada. A sorte está em uma situação ruim, mas ele lembra à fera que ele é um feiticeiro, então ele não precisa de uma espada. A sorte lançou um feitiço chamado Aprisionamento do Fogo do Inferno, e ele engolfou o Rei Demônio em chamas. Luck sabe que não pode desperdiçar esta oportunidade, então segue com um toque de drenagem. Tudo isso faz parte de seu plano, porque o Rei Demônio está muito ocupado, se defendendo contra o fogo do inferno, para fazer qualquer coisa a respeito do toque de drenagem. A sorte diz ao demônio que é hora de ele escolher. Ele pode deixar o fogo do inferno queimá-lo, ou pode perder toda a sua força vital. Luck ri como um maníaco, enquanto seus dois feitiços funcionam com força total. Momentos depois, Luck emerge dos escombros e se pergunta se realmente fez isso. Ele puxa a espada do Rei Demônio do chão e comemora sua vitória arduamente conquistada. A sorte retorna à superfície com suas roupas esfarrapadas depois de todo esse tempo, e ele se pergunta onde está. Ele decide seguir uma estrada próxima porque pelo menos isso o levará a algum lugar. Infelizmente, a sorte acabou e sua carta de aventura queimou na luta. Eventualmente, a sorte chega ao que ele acredita ser a capital real. Alguns guardas o avistam e dizem para ele parar, e a sorte não consegue entender o que está errado. A sorte está faltando a maior parte de suas roupas, então os simpáticos guardas lhe dão algo para vestir. Luck decide começar passando pela casa de Goran e fica surpreso com o quão grande ela é. Um mordomo pergunta se ele pode ajudar, e Luck diz que gostaria de ver Goran. O mordomo se pergunta se Luck tem compromisso, mas ele não tem. Infelizmente, o mordomo não pode deixá-lo entrar sem um, e ele presume que Luck é apenas mais uma pessoa que finge conhecer Goran. Luck insiste que ele está falando a verdade, mas o mordomo o obriga a ir embora. Luck diz que ele irá apenas para a guilda, para que seu cartão de aventura seja reemitido. No caminho, Luck nota uma estátua de pedra que não existia lá. É a estátua de um belo feiticeiro, então Luck perguntou ao transeunte quem era. O transeunte não acredita que Luck não saiba, mas imagina que deve ter acabado de chegar do interior. Ele explica que é uma estátua do grande São Lucas. Luke fica surpreso ao ouvir seu próprio nome, e o transeunte explica que Luke foi um grande herói. 10 anos atrás, ele resistiu sozinho a uma horda de demônios dentro de uma fenda dimensional. Seus esforços salvaram o mundo inteiro, por isso agora ele é lembrado como um grande herói e um grande sábio. Luck percebe que isso significa que todos pensam que ele morreu há 10 anos. Só agora Luck entende que lutou lá por uma década inteira. Luck vai para a guilda dos aventureiros, e algum aventureiro tenta criar problemas com ele. A sorte o ignora, o que deixa o cara muito chateado, mas isso não importa. Goran chegou e fica seriamente emocionado ao reconhecer imediatamente Luck. Ele não hesita em agarrar nosso herói e o leva para outra sala. Goran fica muito feliz ao ver que Luck voltou vivo, e Luck percebe que Goran não envelheceu. Goran admite que envelheceu porque 10 anos inteiros se passaram. Goran então pega um pouco de comida para nosso herói e ele enche a cara. Ele come como um animal porque não come nada há 10 anos. Ele conseguiu toda a energia necessária usando o Drain Touch, mas seu estômago ficou vazio o tempo todo. Goran diz a ele para não exagerar na comida sólida depois de um jejum tão longo, então ele pede um mingau de arroz. Goran fica sério porque não consegue acreditar que a sorte sobreviveu à terrível confusão. Luck explica que aprender a usar o Drain Touch fez uma grande diferença. Só então alguém chega com um mingau de arroz, e na verdade é Eric. Eric fica muito emocionado porque está feliz por ter Luck de volta. E Luck não consegue acreditar que terá que lidar com 2 caras de meia idade chorando.
Eric faz uma pausa por um momento e ressalta que algo não é natural. A sorte não envelheceu, e Goran jura que na verdade parece mais jovem. Luck diz que no começo é ridículo, mas ele fica chocado ao ver que realmente ficou mais jovem. Luck imagina que deve ter sido porque ele absorveu um monte de força vital do Rei Demônio, com toque de drenagem quando o derrotou. Os caras nunca ficaram tão surpresos em toda a vida, porque não sabiam que a sorte derrotou o Rei Demônio. Luck explica que o Lorde Demônio reviveu e apareceu novamente. Eric revela que todo o reino tem reforçado suas forças armadas em antecipação à recuperação e invasão do Rei Demônio. No entanto, agora que a sorte já o derrotou, eles devem uma recompensa à sorte. Goron chama Eric de Sua Majestade, e a sorte fica surpresa ao saber que Eric agora é o rei. Luck se pergunta como isso aconteceu, então Eric explica. O rei anterior sentiu que Eric merecia isso por expulsar o Rei Demônio. Quanto a Goron, ele é agora o grande mestre da Guilda dos Aventureiros. Esses dois realmente se deram bem, e Goron ressalta que Luck é agora um salvador e um grande sábio. Seu título completo é Feiticeiro Supremo, Arquiduque Luck Franzen. A sorte não consegue acreditar porque ele nem é da nobreza e não sabe quem é Franzen. Eric explica que queria recompensar o serviço de Luck, então deu-lhe um título de nobreza. Foi a primeira coisa que ele fez depois que a estátua foi construída. Luck pergunta sobre a estátua e Goran acha que ela parece muito boa. Luck admite que parece muito melhor do que realmente parece. Eric explica que o escultor nunca conheceu Luck, então ele apenas fez isso com base no que Eric e Goran lhe contaram. Luck diz que está surpreso que os outros nobres não tenham feito barulho quando Eric fez dele um deles. Eric ressalta que Luck não tinha família, e todos acreditavam que ele estava morto, então não foi problema. Isso faz Luck se perguntar se ele voltar vivo causará problemas agora. Luck decide que não deveriam mudar a história oficial, de que ele está morto. Eric se pergunta o que fará agora, então Luck diz que esta é uma boa oportunidade. Ele vai recomeçar do zero como um aventureiro. Momentos depois, vemos que Goran deu ao nosso herói uma nova carta de aventura. Ele explica que eles usam um feitiço de mascaramento de informações, então apenas o nome Loki aparece. Loki se pergunta de onde veio o nome Loki, e Goran explica que seu nome verdadeiro é Loki Franzen. Seu primeiro trabalho como feiticeiro supremo está oculto, então apenas seu segundo trabalho como guerreiro franco aparece. De agora em diante, ele será conhecido como Loki, o guerreiro de nível baixo. Goran se pergunta se Loki ficará entediado começando do zero, porque ele poderia estar lutando contra inimigos muito mais fortes. Loki rapidamente aponta que ele já lutou contra muitos inimigos fortes. Mais tarde, o mordomo pede desculpas a Loki por ter sido tão rude com ele, e vemos que uma garota os avista. A sorte diz que está tudo bem porque ele não estava muito apresentável na época. Luck então vai para a Guilda dos Aventureiros e fala com a recepcionista chamada Aroni. Ele diz que gostaria de assumir sozinho um trabalho de extermínio de goblins. Aroni o avisa que é perigoso para um novato realizar sozinho um trabalho de extermínio de goblins. Então, ela não pode recomendá-lo. A sorte sabe disso, mas pensa em como ficaria bem porque está realmente na posição S. Aroni explica que não é incomum que novatos morram porque subestimam os goblins. Ela mais uma vez diz que não pode recomendar o trabalho para ele. Só então, um mago chamado Ario se oferece para deixar Luck ir com ele e seu grupo. Eles também são aventureiros incríveis e poderiam usar alguém na linha de frente. Aroni acha que é uma ideia maravilhosa e aprova antes que a sorte possa recusar. Luck concorda relutantemente porque acha que é importante treinar Rick também. Lá fora, você se apresenta e revela que pode usar bola de fogo. Ele então apresenta sua irmã mais nova, Ginny, que cuida de todas as necessidades de tiro com arco. Luck então se apresenta como espadachim e eles partem. A jornada deles começa e os vemos em vários locais. Ginny então conta tudo o que sabem sobre os goblins. Ela explica o que foi roubado e onde a cerca foi danificada para que eles possam descobrir de que direção vieram os goblins. Com base na área de habitat dos goblins, eles determinam onde fica seu covil. De todas as evidências, determina que existem cerca de 10 goblins. Ginny rastreia os goblins olhando suas pegadas, e Luck pensa em como ela é uma batedora bastante rabugenta.
Ela se dedica à caça e é perspicaz, então não parece uma F. Frank para ele. No entanto, Luck também percebe que ela julgou mal quantos goblins existem. Isso ocorre porque ela não percebeu as pegadas camufladas. Luck pensa em como os goblins não são espertos o suficiente para esconder suas pegadas. Então deve haver algum outro monstro liderando-os. Luck quase conta a Ginny sobre isso, mas ele decide não contar. Ele pensa em como você não treina alguém contando tudo com antecedência. Há muito que você pode aprender com o fracasso, especialmente quando você é jovem. Porém, agora que ele optou por não contar a eles, a responsabilidade é dele. Ele olha para os jovens aventureiros e promete não deixar suas vidas acabarem. Eventualmente, eles chegam ao covil, que parece um antigo poço de mina. A sorte diz que isso parece ruim, mas os irmãos não entendem por quê. Ario ressalta que os goblins são noturnos, então eles deveriam atacar enquanto ainda é dia. Luck assume a liderança e diz a Guiné para lhe dar cobertura de fogo e proteger a retaguarda quando eles entrarem. Ele também diz a Ario para conservar sua magia tanto quanto possível. O grupo entra e imediatamente começa a matar goblins. Eventualmente, eles ficam exaustos depois de derrotar mais de 30 deles. Gunny ressalta que isso é muito mais do que eles esperavam. Então Luck explica que matilhas como essa costumam ser lideradas por um hobgoblin. Ario está quase sem magia, e Ginny só tem 3 flechas restantes. Então Ario decide que eles deveriam se retirar. Ginny quer continuar, mas Ario diz que é muito perigoso porque eles são magia de lombo e flechas. Luck gosta de ver essa liderança de Ario porque concorda que é uma boa ideia ir embora. Só então eles ouvem um barulho terrível e veem que vem do Lord Goblin. Luck acha isso estranho, porque a maneira como os goblins roubam o gado aos poucos significa que alguém está lhes dando ordens sistemáticas. Isso sugere um certo nível de inteligência, mas Luck não sente nada disso vindo do Lord Goblin. Isso só pode significar que deve haver outra coisa dando as ordens. Só então uma garota misteriosa aparece para atacar o Lord Goblin. Ela diz para ele ficar fora do caminho, ou ele vai se arrepender. A garota continua atacando o Goblin e consegue acertar. Infelizmente, o corte não foi profundo o suficiente, então quase não causou nenhum dano. Nossos heróis a observam com espanto, e ela os percebe. Ela diz a eles que se eles puderem se mover, esta é sua chance de escapar. Luck imediatamente ordena que Ario e Ginny escapem, então eles começam a correr. Ario está preocupado com a sorte, mas a sorte apenas diz a eles para ficarem atentos a ataques surpresa de goblins. Eles fogem e a sorte impressiona Ario, pois ele sabia que eles só atrapalhariam. Enquanto isso, a garota luta para lutar contra o Lorde Duende, e a sorte se pergunta se ela precisa de ajuda. A garota pensou que ele fugiu, mas Luck diz que não há necessidade dele. A garota manda ele fazer o que quiser, mas ela não precisa da ajuda dele. Ela continua sua enxurrada de ataques e Luck observa de perto. Ele analisa a luta e avisa a garota que ela está perdendo. Ela fica insultada porque ele está insinuando que ela é mais fraca que esta fera. Luck explica que ele estava falando sobre a espada dela. A garota não sabe o que ele quer dizer, então fica chocada quando sua espada se quebra em pedaços. Luck se pergunta se ela quer ajuda agora, mas ela recusa mais uma vez. Ela diz a Luck para seguir seus amigos e ir embora. Ela puxa sua outra arma para outro ataque, mas o Goblin simplesmente a derruba. Ela está com sérios problemas agora, então Luck declara que parou de perguntar. É claro que ela vai perder, então ele mesmo derrubará a fera. A fera solta um rugido terrível, e a garota mal consegue aguentar. A sorte diz à fera que está fazendo muito barulho, e ele a corta em pedaços com apenas um ataque. A garota fica atordoada, e Luck pergunta se ela está bem. Ela só pode se perguntar quem é nosso herói, e se apresenta como Saya. Ela é filha de Dantin, o chefe da tribo besta oriental. Saya fica grata por ele tê-la resgatado do perigo, e pergunta o nome dele. Luck orgulhosamente declara que ele é apenas um aventureiro que estava de passagem. Saya tem certeza de que ele deve estar mentindo, mas Luck mostra a ela seu cartão de aventureiro. Ela percebe que ele é realmente um franco, mas não consegue entender por que ele está tão orgulhoso disso. O que é ainda mais estranho é que sua força não é nada parecida com a que você veria de um ponto baixo. Luck simplesmente diz que é uma longa história, e ele se pergunta qual é a posição dela.
Saya explica que ela é péssima e está com vergonha de dizer a Luck para fugir mais cedo. Ela fica com muita vergonha, mas Luck ressalta que ela só fez isso porque achou que ele era iniciante. Ele diz que ela tomou a decisão certa e se apresenta formalmente como Locke. Ele então se pergunta, o que se esconde nas profundezas da masmorra? Aya fica surpreso e aponta que deveria haver peixes muito maiores aqui do que um Lord Goblin. Saya, obviamente, está escondendo alguma coisa e age como se não soubesse o que ele quis dizer. Luck aponta que anteriormente, Saya chamou o Lord Goblin de subalterno. Isso o fez perceber que deveria haver um inimigo mais forte em algum lugar. Saya hesita em dizer qualquer coisa. Então Luck diz que ela não precisa contar a ele. Ele começa a entrar na masmorra e ela se pergunta para onde ele está indo. Luck explica que foi contratado para exterminar goblins. No entanto, se houver uma ameaça maior, ele terá que cuidar dela para o bem das aldeias próximas. Saya fica atordoada, e Lux diz que derrotará tudo o que estiver esperando. Saya diz a ele que este não será um inimigo que ele possa derrotar tão facilmente. Ela revela que o que eles estão enfrentando é um Lorde Vampiro. Lux pensa em como os senhores vampiros têm uma vitalidade anormalmente alta. Eles também podem se transformar em morcegos ou névoa. Ele sabe que é uma fera problemática e ressalta que será muito difícil para Saya lidar. Ela se pergunta por que ele diria isso. Então ele a lembra que ela não poderia nem arranhar o Lord Goblin. Saya não pode negar isso, mas ela ainda diz que não pode se dar ao luxo de fugir. Luck aceita e diz a ela que ela pode ir com ele. Saya se pergunta se ele quer saber por que ela não pode recuar. Então ele pergunta se ela quer que ele pergunte. Ela não o faz, então Luke simplesmente diz que não o fará. Saya explica de qualquer maneira que sua tribo caça vampiros há gerações. Um tempo atrás, eles estavam lutando contra vampiros e tinham apenas um. Porém, depois que seu pai ficou gravemente ferido, eles acabaram deixando o último vampiro escapar. Acontece que aquele fugitivo era um Lorde Vampiro. Saya diz que foi um fracasso de sua tribo ter escapado. É por isso que é seu dever, como filha do chefe, restaurar a honra de sua tribo. Saya revela que ela está perseguindo esse Lorde Vampiro há vários meses. Agora ela finalmente sabe onde ele está, então não pode voltar atrás. Luck se pergunta se é contra as regras ele ajudá-la a derrotar o vampiro e restaurar a honra de sua tribo. Saya explica que não é, e será restaurado, mesmo com a ajuda dele. Ela ainda acha que ele deveria voltar porque é muito perigoso. Luck apenas oferece sua espada emprestada porque ela não pode lutar sem uma arma. Ela se pergunta o que ele usará, então Luck declara que ele é poderoso, mesmo quando está com as mãos nuas. Saya agradece ao herói e pega a espada. No fundo, ela percebe que ele está lhe dando a espada para que ela possa derrubar o Senhor Vampiro. É um gesto muito gentil, e ela presume que ele está apenas blefando sobre lutar com as mãos nuas. Segundos depois, ela descobre que nosso herói não mente. Ele destrói totalmente 2 goblins com um chute e um soco. Ele esmaga seus rostos e Saya percebe que ele realmente é forte mesmo sem arma. Luck concorda e pensa em como começou como feiticeiro. Ele costumava estar em uma festa com Eric e Goron, que eram incrivelmente fortes. É por isso que ele estava preso disparando magia pela retaguarda, mas ainda estava no posto. Então ele passou 10 anos lutando contra uma horda de demônios e contra o Rei Demônio. Então suas artes marciais melhoraram rapidamente. Luck está pronto para atacar o trono e Saya está ali com ele. Eles arrombam a porta e o Senhor Vampiro os reconhece. Ele chama Saya de cachorrinha e diz que ela está ultrapassando sua posição. Saya diz para ele calar a boca porque ele está encurralado. Ela jura derrubá-lo, mas o Senhor Vampiro não fica impressionado. Ressalta que foi necessário todo o poder que seu pai tinha apenas para arranhá-lo. Ele diz que Saya é ainda mais fraca que o pai, então ela não tem chance de vencer. Saya fica furiosa, mas isso só irrita o vampiro. Ele declara que por mostrar suas presas para ele, será a última coisa que ela fará. Só então, Luck percebe o que o vampiro está fazendo. Ele está fazendo o bando de goblins parecer pequeno, para que ele possa atrair aventureiros para dentro da masmorra. O Senhor Vampiro está muito impressionado com as habilidades de dedução da sorte. Ele diz que a sorte não é tão estúpida, então ele se qualifica para ser seu servo. Ele agradece a Saya por trazer um humano,
mas ela não entende o porquê. O vampiro ressalta que seu encanto vampírico não funcionará em uma mera fera. No entanto, ele pode usá-lo para transformar um humano em seu servo. Ele usa sua habilidade de charme e Saya diz desesperadamente para Luck fugir. O vampiro declara que é tarde demais, e nosso herói cai sob seu feitiço. Ele ordena que Luck venha até ele, e Luck obedece. Saya fica horrorizada ao perceber que a culpa é inteiramente dela. O vampiro então dá a ela a opção de ter sua vida tirada por ele ou por Luck. Ele ri como um maníaco malvado, mas todos ficam surpresos quando a sorte lhe dá um soco na cara. O vampiro não consegue entender por que seu feitiço não funcionou. Então a sorte explica que ele tem alta resistência a debuffs mentais. O vampiro diz que isso deveria ser impossível, mas Luck se pergunta se ele é realmente um vampiro inferior que se convenceu de que é um Lorde Vampiro. Saya não consegue acreditar no que está vendo, porque Luck está realmente cutucando o urso. O Senhor Vampiro fica insultado e ataca nosso herói, mas a sorte o faz voar. A sorte continua zombando dele sobre ser um vampiro inferior, então a fera tenta se vingar. Ele usa seu poder sombrio e diz à sorte que se arrependerá do dia em que zombou dele. A escuridão persegue a sorte, mas ele surpreende Saya ao usar um círculo mágico de alto nível. Ele bloqueia o ataque dos vampiros e Luck segue usando um feitiço de super velocidade. Ele diminui a distância para seu oponente e então usa o toque de drenagem. Ele diz ao vampiro inferior que é bom para absorver força vital, mas não para tomá-la. Eventualmente, a sorte drena toda a vida do vampiro, e o vampiro só pode se perguntar quem é esse cara. Luck simplesmente se apresenta como Locke, o aventureiro Frank. O vampiro aceita a derrota, mas diz a Locke para não esquecer que provocou sua ira. Ele avisa que nosso herói nunca mais terá uma noite tranquila. Ele se prepara para escapar, se transformando em morcegos, mas Sayer corre para detê-lo. Ela usa a espada de Luck e o corta ao meio. O vampiro não entende por que não consegue se regenerar e desmorona. Ele tenta fazer uma última ameaça sobre um medalhão, mas sua vida chega ao fim. Saya devolve sua espada a Luck e aponta que a lâmina é realmente afiada. Ela também sentiu algum tipo de poder crescendo dentro dele quando cortou o vampiro. Luck diz a ela que ela apenas imaginou porque ele sabe que não pode dizer a ela que é uma espada do Rei Demônio. Saya então afasta a poeira do vampiro e encontra o que procurava. É um medalhão amaldiçoado encontrado dentro dos corpos de senhores vampiros especiais. Ela explica que quando um senhor vampiro com um desses dentro suga sangue ou tira uma vida, uma maldição se acumula no medalhão. Luck pensa em como isso não existia há 10 anos e se pergunta se é uma nova moda entre os vampiros. O vampiro ainda está vivo e declara que derrotá-lo não lhes trará paz. Ele avisa que o poder do medalhão em breve abrirá um portal para a fenda dimensional. Assim que o portal se abrir, incontáveis demônios surgirão e invadirão este mundo. E da outra dimensão virão os deuses das trevas. Luck pensa em como a fenda dimensional é o lugar onde ele lutou por 10 anos consecutivos. Ele nos explica que os humanos não sabem como abrir um portal para isso deste lado. Há uma década, eles lutaram contra o Rei Demônio ao seu lado. Quando ele fugiu para a fenda dimensional, Luke e os outros saltaram antes que o portal se fechasse. Os portais geralmente são apenas de saída, e é por isso que Eric e Goron não puderam ajudá-lo depois que partiram. O vampiro diz aos nossos heróis para viverem em terror até que os deuses das trevas cheguem. Muitos senhores vampiros serão atraídos por seu medalhão, e um deles acabará por consegui-lo. A sorte já ouviu o suficiente, então ele apenas corta o medalhão ao meio. O vampiro fica então horrorizado ao ver que Luck está absorvendo a maldição com sua espada. A sorte declara que mesmo que um portal dimensional se abra, nenhum demônio surgirá. O vampiro só pode se perguntar por quê. Então Luck revela que é porque ele já derrotou todos eles. O vampiro fica apavorado ao perceber que a espada que Luck está segurando é a espada do Rei Demônio. Ele finalmente percebe que Luck é um sábio lendário. Mas antes que possa dizer isso em voz alta, Luck acaba com sua vida. Saya junta as peças e se pergunta se nosso herói é realmente o grande sábio Luck. Luck não responde, e apenas muda de assunto. Ele pede desculpas por cortar o medalhão, mas Saya diz que está tudo bem. Ario e Gani provavelmente estão preocupados com eles,
Então Lux diz que eles deveriam voltar. Saya se pergunta se seus amigos estão realmente bem, e ele garante que sim, porque são realmente bons para aventureiros experientes. Saya revela que ela só o enganou porque o chamou de sorte, e ele ainda respondeu. Ela exige saber se ele é realmente o grande sábio, e nosso herói não consegue mais esconder isso. Ele diz a ela que é um segredo, e ela promete guardá-lo com sua vida. Quando eles retornam para a Guilda dos Aventureiros, todos ficam surpresos ao ver a montanha de joias goblins que nossos heróis coletaram. A recepcionista só pode se perguntar como eles conseguiram tantos. Então nossos heróis explicam que o bando era maior do que o esperado. Além disso, Saya, o aventureiro de nível B, estava lá para ajudá-los a exterminar todos os monstros. Depois, Lux se pergunta por que Ario e Ginny estão se curvando diante da grande estátua do sábio. Eles explicam que estão agradecendo a Luck e dizem que ele também deveria. A proteção da sorte foi parte do motivo pelo qual eles concluíram o trabalho com segurança. A sorte parece incrivelmente estranha, e Saya não consegue evitar de rir. Todos se separam e esperam poder festejar novamente em breve. Saya então agradece a Luck por sua ajuda, porque agora ela pode resgatar a honra de sua tribo. Luck gostaria que ela compartilhasse as informações sobre vampiros que sua tribo descobre, e ela concorda. Ele então declara que não pode permitir que a paz que defenderam nos últimos 10 anos seja desfeita. Luck faz uma pose heróica, e Saya diz que ele realmente parece uma estátua. A sorte não pensa assim, e é realmente constrangedor. Saya então diz que gostaria que Luck fizesse algo, já que ele é tão próximo de Goron. Ela quer que ele incentive Goron a procurar senhores vampiros. Ela relatou isso à guilda, mas eles ainda precisam verificar tudo. Quando chegar ao mestre da guilda pode ser tarde demais. A sorte entende o perigo, então ele concorda. Jaza e Sai dão a Luck metade do medalhão, porque ela só precisa da metade. Também servirá como prova quando Luck explicar as coisas para Goron. A sorte aceita, e Sai volta para sua aldeia. Luck então vai ver Goron, que está muito chateado. Ele ressalta que Luck disse que ia sair um pouco, mas ficou fora por 3 dias inteiros. Ele diz a Luck que, se vai chegar tarde, deve avisar primeiro. Luck não consegue acreditar no que está ouvindo, e se pergunta se Goron é sua mãe. Ele então escolheu o medalhão para Goron e avisa que eles podem estar em apuros. A sorte conta a ele tudo o que aconteceu, e Goron fica muito sério. Acontece que todos os demônios, e até mesmo o Lorde Demônio, eram apenas uma vanguarda para os deuses das trevas. Goron quer que uma agência especializada investigue o medalhão, então Luck o empresta para ele. Eles só podem se perguntar do que é feito porque parece ouro, mas não é. Também não é Mithril. Goron se surpreende que Luck não saiba do que é feito, sendo um feiticeiro. Luck diz que só um alquimista talvez descubra. Luck vai dormir e Goron o agradece por proteger os aventureiros novatos. Luck diz que não foi nada e vai embora. Na porta, Luck se surpreende ao encontrar uma garota. Goron diz que o nome dela é Celis, mas ela simplesmente sai furiosa. Goron explica que ela é sua filha e fará 15 anos. Luck se pergunta se ela tem algo contra ele, mas Goron explica que a filha o está evitando. O motivo é que ele foi contra o desejo dela de se tornar uma aventureira. Ele admite que ela tem potencial de rank B, mas ainda é uma criança. Falta-lhe a percepção e a cautela que um aventureiro precisa. Luck aponta que isso se adquire com experiência, mas Goron não é o único a decidir. Ele diz que precisa da opinião da esposa, que está viajando para um país vizinho. Antes de Luck ir, Goron pede um favor. No dia seguinte, Luck observa Celis treinando lá fora. Zele diz que ela herdou o talento do pai. Então, lembra do favor que Goron lhe pediu. Explicou que quando Celis fizer 15 anos, não precisará da permissão dos pais para se registrar como aventureira. Nesse ritmo, ela provavelmente aventurará contra a vontade dele. Quando chegar a hora, Goron quer que Luck a observe casualmente. Luck não pôde dizer não, mas não está ansioso para isso. Nesse momento, ele percebe que Celis o encara feio. Um pouco depois, Luck come muito e Celis chega para encontrá-lo. Ela encara nosso herói com raiva de novo e ele se pergunta se ela precisa de algo. Ela o acusa diretamente de ser o filho ilegítimo de seu pai. Luck não acredita que Celis o acusou de ser filho ilegítimo de Goron.
Ele diz que ela não poderia estar mais errada, mas Celis o chama de mentiroso. Luck se pergunta como ela teve essa ideia. Então Celis explica sua dedução. Ela revela 3 pistas que a levaram à conclusão chocante. Primeiro, Goron esperou a mãe dela sair para deixar Luck entrar em casa. Segundo, Goron pareceu feliz desde que Luck apareceu. Terceiro, Goron ficou muito preocupado enquanto Luck esteve fora por 3 dias. Celis chama o pai de tolo e Luck sente a pressão aumentando na família. A família de Goron parece à beira do colapso por esse mal-entendido. O servo de Celis dá a Luck um olhar feio, como se o mandasse agir. Luck explica que Goron estava preocupado com um amigo que lutou longe por 10 anos. Celis diz que não faz sentido, então Luck tenta de novo. Ele revela ser um dos amigos aventureiros de Goron, e é bem mais velho do que parece. Luck tem certeza que ela entenderá, mas Celis chega a outra conclusão. Ela declara que Luck deve ser seu irmão mais velho, não o mais novo. Luck insiste que ela está errada, mas ela continua o acusando. Ela diz a Luck para chamá-la de irmã mais velha, e isso não deixa escolha ao nosso herói. Ele mostra seu cartão de aventureiro e aponta que não tem o nome da família dela. Em vez de entender o que ele diz, ela assume que o pai não reconhece Luck. Ela diz a Luck para não se preocupar e o assegura que a irmã mais velha cuidará disso. Ela vai fazer Goran reconhecê-lo e diz que ninguém pode impedi-la. Celis sabe que a verdade pode deixar sua mãe irritada, mas ela tem que ensinar uma lição a seu pai. A sorte enlouquece porque a família de Goran parece estar fadada ao colapso. Ele tenta dizer algo para Celis, mas ela o lembra de tratá-la como sua querida irmã. Luck faz exatamente isso, e ele se pergunta se ela consegue guardar um segredo. Celis diz que pode, e a criada sai da sala. Luck remove o feitiço de mascaramento de sua licença de guilda e mostra a verdade a ela. Celis lê o nome Luclock Franzen e fica surpresa ao ver que ele está realmente na posição S. A sorte fica aliviada porque eles finalmente deveriam servir de prova. Lista todos os seus títulos como Grande Sábio, Salvador e Feiticeiro Supremo, Arquiduque Luclock Franzen. Ela não consegue acreditar. Então Luck explica que acabou de retornar da fenda dimensional. Celis leva um momento para processar tudo isso e chega a outra conclusão ridícula. Ela agora acredita que o grande sábio Luck é seu irmão mais novo. Celis diz que sempre achou que a estátua de Santa Sorte se parecia com Goron. Ela tem mais certeza do que nunca de que é porque eles são pai e filho. Luke grita que a estátua não se parece em nada com Goron. Sela diz que eles sempre foram irmãos, mas Luke continua negando. Eles vão e voltam assim por um tempo, até que Luke perde o controle. Ele exige que ela realmente o ouça, e a verdade eventualmente aparece. Celis pede desculpas ao grande Santa Sorte, e ele a lembra que é oficialmente segredo. Sorte então diz a ela que ela realmente se empolga demais depois de se convencer das coisas. Luck finalmente entende porque Goron é contra ela se tornar uma aventureira. Por outro lado, o apego às suas crenças significa que ela tem uma vontade forte. Luck decide perguntar a Salus se ela quer acompanhá-la um pouco. Ele a convida para fazer um trabalho na guilda que não é muito difícil para um iniciante. Mais tarde, assim como Goran temia, Luck descobriu na guilda que Celis já havia se registrado como aventureira por conta própria. Se Luck não a tivesse levado junto com ele, ela provavelmente teria saído para algum trabalho de qualquer maneira. À medida que avançam em sua jornada, Luck percebe que ela queria se aventurar no mundo exterior em seus próprios termos. Eles fazem uma pequena pausa em um lago para recuperar energias e depois continuam seu caminho. Salus finalmente fala com um morador local e coleta algumas informações. Ela aprendeu que, assim como dizia o artigo, feras míticas foram avistadas nesta área. Há um Cerberus, uma hidra, uma quimera, um ciclope e até um dragão gigante. Apesar de tudo isso, não houve vítimas humanas. A sorte acha isso muito estranho, porque um dragão não seria tão gentil com os humanos. Além disso, se todas essas criaturas míticas estão realmente envolvidas, então não há como este ser apenas um trabalho de classificação elevada. Celis se pergunta o que isso pode significar porque essas feras míticas estão tão perto da capital. Luck explica que a guilda deve ter decidido que essas feras não existem realmente. Celis não entende, então Luck diz para ela pensar sobre isso. Celos se pergunta que tipo de besta não existe, mas foi avistada.
Ela percebe que todos esses monstros devem ser ilusões, e Lux diz que ela está certa. Eles avançam e, eventualmente, chegam ao local a partir dos relatos de testemunhas oculares. Só então, um dragão gigante aparece diante deles. Celes enlouquece ao se perguntar se isso é realmente uma ilusão porque está ficando muito quente por aqui. A sorte confirma porque ele não sente a massa que um dragão real teria. Também não tem o calor de uma criatura viva, mas ele admite que é altamente preciso para uma ilusão. Luck diz à aterrorizada Celes para lutar contra ele. Então ela avança para a batalha. Ela sobe pelas costas do dragão e sobe para o céu. Ela tenta acertar a fera várias vezes, mas não consegue causar nenhum dano. Luck analisa seu desempenho e fica satisfeito com o que vê. Mesmo sem o preconceito parental de Goron, as habilidades de Celes como guerreira a colocam na categoria B. Ainda assim, a sorte não consegue superar o quão chocantemente precisa é essa ilusão. Ele diz que isso vai muito além de alguém simplesmente mostrar um fantasma. O dragão é na verdade uma massa gigante de mana, o que explica tudo. Essa é a razão pela qual a espada de Celes está acertando, e os golpes parecem realmente sólidos. A sorte tem certeza de que essa coisa está sendo inventada, e Celes se engana totalmente ao acreditar que é real. O dragão lança um ataque de fogo e Celes é consumida por ele. A sorte finalmente decide que esta é a sua deixa para fazer alguma coisa. Ele usa suas habilidades de flutuação e supervelocidade para diminuir a distância entre ele e o dragão. Ele então usa sua habilidade de aprendizado para roubar qualquer tipo de ilusão mágica que esteja criando este dragão. A sorte então recua e prepara seu próximo feitiço. É um toque de drenagem. Então ele consome a mana do dragão até que ela desapareça completamente. Celes continua se debatendo enquanto pensa que está sendo queimada viva. A sorte diz a ela que ela pode parar e ela não consegue acreditar que não está queimada. A sorte tem que lembrá-la de que ela estava apenas lutando contra uma ilusão. Ele explica que lutar de frente contra uma ilusão é uma batalha perdida, e Celeste gostaria que ele tivesse dito isso antes. Ela então se pergunta: o que você deve fazer contra as ilusões se não puder combatê-las? A sorte diz que você precisa encontrar o lançador e derrotá-lo. Se você não consegue descobrir o paradeiro deles, é melhor simplesmente fugir. Salus acha que fugir seria chato, mas Lux ressalta que é melhor do que perder a vida. Lux então diz ao ilusionista para sair do esconderijo porque sabe que eles estão ouvindo. Ele declara que eles podem conversar sobre isso, já que o ilusionista não machucou nenhum aldeão. Luck diz que sabe que o lançador deve ter algum motivo para tentar manter as pessoas afastadas. Ele explica que eles estão aqui a pedido da guilda, então eles têm que investigar se o ilusionista gosta ou não. A voz de uma garota finalmente responde, e ela diz que há algo que ela precisa proteger. Luck se pergunta se o que ela está tentando proteger tem que ficar aqui, então a voz diz que movê-lo não é fácil. Luck entende, então ele diz que eles podem simplesmente dizer à guilda que falharam no trabalho. Ele não se importaria em falhar, mas Celes entra em pânico total. Ela diz que não quer fracassar em seu primeiro emprego. A sorte diz a ela que não será tão ruim, e ela só pode se perguntar o que dirá ao pai. A sorte volta ao assunto e explica a situação ao ilusionista. Ele diz que se eles falharem neste trabalho, outros aventureiros aparecerão em seu lugar. Ele avisa que esses aventureiros podem ser do tipo que forçam a ilusionista a revelar seu segredo. Eles podem até atacá-la, então Luck gostaria de evitar isso. A voz concorda com ele, então ela finalmente se revela. Sela vê seus chifres e fica surpresa ao perceber que ela é uma demônio. A garota esconde os chifres, mas fica chocada quando Luck elogia sua ilusão. Ele também diz que ela mascara sua presença perfeitamente. Ele fica realmente impressionado e a garota agradece o elogio. Luck se apresenta e Celes, então a garota revela que seu nome é Lucera. Celes se pergunta por que Luck está sendo tão gentil com ela, porque os demônios são conhecidos por serem seres malignos. Luck explica que isso é apenas um equívoco. Os demônios são magos e lutadores poderosos, mas não são guerreiros. Luck diz que gostaria de saber o que Lucera está tentando proteger. Ela diz aos nossos heróis para segui-la, então eles vão para a floresta. No caminho, Luck só pode se perguntar por que Lucera decidiu confiar nele. Ela ressalta que sua ilusão não funcionou com Luck.
o que significa que ele deve ser um feiticeiro mais forte que ela. Apesar disso, ele não tentou descobrir o segredo dela à força. Foi isso que a fez perceber que podia confiar nele. Eventualmente, eles chegam a uma ruína dos tempos antigos. Lucera os leva para dentro e avisa alguém chamado Gerberga que ela voltou. Luke fica surpreso ao ver com quem ela está falando, e Salas ressalta que é uma galinha. Lucera fica muito ofendida com isso, porque Gerberga, a Serafila, não é uma galinha. Celis tem certeza que sim, mas isso só ofende ainda mais Lucera. A sorte o acalma, e diz que gostaria de saber mais sobre Gerberga. Lucera explica que ele é um Serafil, que é uma galinha com poderes divinos. Sela diz que estava certa ao chamá-lo de galinha repetidamente, e a raiva dentro de Lucera começa a crescer. Luck interrompe novamente, pois gostaria de saber mais sobre os poderes divinos. Luck interrompe novamente, pois gostaria de saber mais sobre os poderes divinos. Luck interrompe novamente, pois gostaria de saber mais sobre os poderes divinos. Luck interrompe novamente, pois gostaria de saber mais sobre os poderes divinos. Disse que despertou o mundo inteiro com o seu canto. Esse canto traçou a linha entre a noite e o dia, deixando clara a fronteira entre os mundos. É por isso que também pode impedir que coisas cheguem ou venham de outras dimensões. Luck percebe que isso significa que provavelmente pode fechar a entrada para uma fenda dimensional. Ele então pensa no aviso que o vampiro lhe deu. Ele disse que assim que o portal fosse aberto, incontáveis demônios invadiriam o mundo. Depois deles viriam os deuses das trevas de outras dimensões. Luck descobre que Gerberga está sendo alvo dos vampiros. Lucera continua revelando que sua tribo foi repentinamente atacada por um enxame de vampiros. Foi um massacre terrível, e ela foi a única sobrevivente. O cacique confiou-lhe Gerbera e ela dirigiu-se a estas ruínas. Luck se pergunta por que ela escolheu este lugar, então ela explica que é um templo antigo. O chefe disse a ela que tem uma barreira que repele os vampiros. Celis assume que eles não foram atacados aqui, mas não é o caso. Lucera revela que eles foram atacados repetidas vezes. Eles estão em constante perigo e precisam confiar nas ilusões dela. Só então Lux diz que eles deveriam ir com eles para a capital real. Ele revela que na verdade não existe uma barreira cercando este lugar, então eles estão em perigo. É por isso que nosso herói declara que protegerá Gerberga. Ele diz que a espada do Rei Demônio está aqui na frente deles por apenas um motivo, e é porque ele mesmo derrotou o Rei dos Demônios. Lyser está surpreso porque isso significa que ele é um grande São Lucas. Ela não consegue acreditar que ele sobreviveu aos demônios e fica chocada quando Luke se ajoelha na frente dela. Ele então jura que protegerá Gerberga, o Serafim, com sua vida. Ele ressalta que o pássaro tem o único poder que salvará o mundo. Lucera fez bem em protegê-lo até agora, então Luck agradece a ela e sua tribo em nome de todos. Fica muito emocionado porque ela fez tudo isso por sua tribo. Ela não consegue acreditar que o Serafol que todos eles protegeram irá salvar o mundo. Além disso, o grande Santa Sorte apenas agradeceu e nada poderia deixá-la mais orgulhosa. Lysera volta com nossos heróis, mas Celis aponta que Luck é um aproveitador em sua casa. Ela não tem certeza se Goron vai deixar Luck ter um animal de estimação, mas Lucera lembra que Gerberga não é um animal de estimação. Só então, Luck tem que empurrar Lacerra para um lugar seguro, enquanto um vampiro os ataca. A sorte faz esse cara voar, mas ele tem amigos. Eles exigem saber quem é nosso herói, mas Luck se recusa a dar seu nome a vampiros inferiores. Eles não gostam de ser ridicularizados, então usam aprimoramentos para se tornarem mais fortes. A sorte percebe que eles estão aqui por causa de Gerberga, então ele decide que eles podem deixar um único deles escapar. Ele usa um feitiço chamado Flecha Mágica e, com um estalar de dedos, faz chover flechas sobre os vampiros. Ele segue com o feitiço de fogo e os vampiros gritam em agonia. Eles são apagados da face da terra, mas um deles tenta fugir. Felizmente, Gerberga cuida disso enquanto usa seu corvo. É tão alto que desintegra o vampiro, e o vampiro percebe que o Serafile não permitirá que ninguém escape. A vida do vampiro acabou e todos comemoram. Celis fica atordoada e Luck se pergunta se esse é realmente o poder do Serafim. Lacerra confirma que sim, e explica que quando o vampiro se transformou, Gerberga traçou um limite. Ela declara que diante do poder do Serafim, nada pode existir no meio da transformação.
É por isso que quando o vampiro tentou se transformar, ele virou cinzas. Sally se pergunta se eles realmente precisam fugir dos vampiros quando Gerberga tem poderes tão incríveis. Lissura explica que seu poder só funciona quando eles se transformam. Então eles ficam vulneráveis o resto do tempo. Celis ainda diz que o frango é incrível e eles vão para casa. Quando eles chegam, eles encontram Saya. Ela estava esperando pela sorte porque voltou de sua aldeia. Celis se pergunta quem ela é. Então Luck explica que Saya é uma aventureira de nível B. Saya diz olá e Celis se apresenta como aprendiz de Luck. Só então, Saya sussurra em Lux aqui que ela tem algo urgente para contar a ele. Então eles entram. Lá, ela revela a Luck que os vampiros estão tramando algo realmente grande. Ela também aprendeu que há um Lorde Vampiro liderando todos eles. Este é um rei dos reis que controla todos os senhores vampiros. Saya explica que seu clã está fazendo tudo o que pode para expor a conspiração do Grão-Senhor e acabar com ela. Luck sabe que não será fácil porque o Lorde Supremo é um monstro com habilidades equivalentes às de um demônio. Infelizmente, o pai de Saya não se recuperou totalmente após ser atacado por um vampiro. Sua tribo votou para atacar os vampiros, então Saya teme que sua tribo seja exterminada. É por isso que ela quer sorte para ajudá-los a derrotar o Grão-Senhor. No entanto, ela revela que há algo muito mais importante que ela precisa fazer primeiro. Ela revela que os vampiros estão procurando freneticamente por uma certa galinha. Ela diz que eles devem encontrar aquela galinha a todo custo e mantê-la segura. A sorte faz uma careta, então Sai fica imediatamente envergonhado por pedir algo tão bobo. Ela explica que esta galinha pode supostamente fechar portais dimensionais e se defender contra transformações de vampiros. Luck só está fazendo essa cara porque percebe que ela está falando de Gerberga. Sai tem certeza que Luck não acredita nela, mas revela que já conheceu a galinha. Ele abre a porta para pegar Salus espionando e Lursurus diz que ela disse para ela não fazer isso. Salus pede desculpas a Luck e Sai, mas Sai apenas diz a ela para não contar a ninguém o que ouviu. Luck então apresenta Sai ao exaltado Gerberga, o serafal que a tribo de Sai está procurando. Sai não consegue acreditar que Luck já o encontrou, e Luck explica que foi apenas por coincidência. Luck diz que viu em primeira mão como Gerberga pode transformar um vampiro em pó, o que significa que a lenda deve ser verdadeira. Como a galinha está segura, tudo o que lhes resta fazer é destruir o Grão-Senhor. Saya mostra a eles a área em que os vampiros podem estar, e Luck deseja que eles possam restringi-la um pouco. Saya ressalta que é difícil conseguir informações porque a área está infestada de vampiros. Celis está muito animada porque mal pode esperar para lutar contra os vampiros com sorte. Infelizmente, a sorte revela que ele não a levará, porque esta missão é muito perigosa. Ele só está permitindo que Saya venha junto porque ela é uma classe B, e ela tem que ir nessa caçada por causa das leis de sua tribo. Mais importante ainda, Luke quer que Alice fique aqui, para que ela possa proteger Gerberga. Ele ressalta que eles não podem levar a galinha direto para o reduto de quem está caçando. No entanto, também pode ser perigoso deixá-lo sozinho porque existe o risco de os vampiros atacarem. A capital tem uma barreira que deveria manter os vampiros afastados, mas isso não será suficiente. Eles ainda precisam de um aventureiro excepcional para atuar como guarda-costas. Quando Luck coloca dessa forma, Celos diz que é uma honra ser esse aventureiro excepcional. Jess e Celos ouvem a carruagem de seu pai chegando lá fora, então ela vai buscá-lo. Goron entra por outra porta e agradece a Luck por cuidar de Celos. A sorte a elogia por ser uma guerreira excepcional, e Goran não poderia estar mais feliz ao ouvi-lo elogiar sua filha. Celis retorna e Goran a parabeniza por completar seu primeiro trabalho. Celis fica muito emocionada ao pedir desculpas ao pai, e ele fica muito preocupado. Ela diz que sente muito por ter dado uma atitude a ele, mas Goron simplesmente não quer que ela chore. Ele diz que está tudo bem, e presume que ela só estava com raiva dele porque ele era contra ela se tornar uma aventureira. Celis revela que esse não é o motivo. A razão pela qual ela ficou chateada foi porque pensou que Goron tinha um filho ilegítimo. Ela explica que pensava que a sorte era seu irmão mais novo, e Goron quase engasgou com a bebida. Goron se pergunta se Celos causou problemas para nosso herói, mas ela apenas muda de assunto e vai embora. Goran imediatamente pede desculpas à sorte e implora para que ele dê uma chance a Celos.
Ele diz que não tinha ideia de que ela era um desastre e não sabe de onde ela tirou isso. A sorte tem certeza de que ela herdou isso de Goron porque ele costumava tirar conclusões precipitadas o tempo todo. Goron diz que teme que um homem malvado possa tentar enganar Selos um dia. Então ele começa a se perguntar se deveria impedi-la de se aventurar novamente. Luck tem certeza de que ela ficará bem e promete ficar de olho nela. Ele diz que vai evitar que ela enlouqueça, e Goran não poderia estar mais grato. Celes retorna para o quarto e se pergunta o que diabos está acontecendo. Ela tira mais conclusões e sai imediatamente. Um tempo depois, ele estava exausto depois de ter que esclarecer tudo. Celes começa a se desculpar, mas Luck não quer mais problemas de comunicação. Ele diz que eles precisam contar a Goron sobre os vampiros. Goron fica surpreso quando Luck diz a eles que eles estão tramando algo e que estão sendo liderados por um grande senhor. Luck explica que eles precisam proteger sua arma secreta, Gerberga, enquanto atacam a fortaleza dos vampiros e o Senhor Supremo. Goron se pergunta se eles conseguirão que Gerberga os ajude porque ele é muito poderoso. Lacerra precisa explicar a ele que o poder de Gerberga só funciona quando os vampiros se transformam. Luck também aponta que seria muito difícil proteger Gerberga durante a luta. Só então Sai se lembra de outra parte da lenda. Se o Grão-Senhor beber o sangue de Serafal, a maldição se acumulará tão rapidamente em seu medalhão que uma porta dimensional se abrirá no local. Esta é uma notícia assustadora e parece que Gerberga nem sabia disso. Saia continua explicando que a maldição surge por ser uma profanação da vida. Quanto mais sagrado for aquele que está sendo contaminado, mais maldição ele poderá acumular. A sorte apenas diz que esse é mais um motivo para eles não levarem sua birga para perto da batalha. Só então Goran se pergunta se eles podem pedir ajuda a Eric. Se o pássaro for realmente divino, a família real não terá problemas em protegê-lo. Todo mundo diz que é uma ótima ideia, principalmente porque o rei era um herói. Está decidido. Então Goran envia um mensageiro ao palácio imediatamente. Um tempo depois, nossos heróis são convocados por Eric. A sorte não pode deixar de notar o quão jovem a equipe é. Então Goran explica que eles são aprendizes. Ele diz que Luck ficaria surpreso com quantos aprendizes Eric tem. Ele tem aprendizes de cavaleiros, aprendizes de empregadas domésticas e até mesmo aprendizes de chefes. Existem cerca de 2.000 deles, e a sorte se pergunta se isso é demais. Goran explica que Eric criou esta política de bem-estar. Ele transforma em aprendizes os segundos e terceiros filhos da nobreza pobre. Ele também acolhe filhos de cavaleiros que faleceram após lutar na guerra contra o Rei Demônio. Isso ocorre porque o treinamento no Palácio Real os tornaria muito mais empregáveis no futuro. Isso é incrivelmente generoso. Então Lux diz que Eric é um grande rei. Só então Eric chega e apresenta Luck às suas filhas. Luck explica que é amigo de seus pais, mas eles sabem tudo sobre o grande Santa Sorte. Eles são grandes fãs e pedem que ele autografe o livro ilustrado sobre ele. Saia explica que todas as crianças deste reino cresceram ouvindo histórias sobre sorte. Celes acrescenta que todas as crianças o consideram um herói, e a sorte não consegue acreditar. Gerberga também lê seu livro, e a sorte não consegue acreditar que até um deus seja fã dele. As filhas de Eric vão acariciar Gerberga e não conseguem acreditar como ele é macio. Goran manda Salas ir brincar com as princesas, então elas vão para outro quarto com Gerberga. Eric então pede desculpas a Luck por toda a comoção. Ele explica que não poderia deixar passar a oportunidade de lhe apresentar suas filhas. Luck não consegue entender o porquê, e Eric explica por que isso é tão importante. Graças à sorte que conteve as forças demoníacas há 10 anos, Eric foi abençoado com suas 2 filhas. Eles são a luz da sua vida, e ele deve tudo à sorte. Goran se sente da mesma maneira, desde que viu Celos crescer por causa da sorte. Eric revela que eles também não são os únicos. Todos neste reino estão gratos pelo que a sorte fez. Luck fica lisonjeado, mas ressalta que fazer um livro ilustrado sobre ele ainda é demais. Eric revela que tem até uma peça sobre ele, e os shows estão sempre lotados. Enquanto isso, as meninas chegam ao outro quarto, mas vemos que a empregada tem más intenções. De volta ao nosso herói, ele conta a Eric o que está acontecendo. Eric diz que os vampiros têm estado bastante ativos ultimamente, e isso explica o porquê. A sorte então diz que não importa o que aconteça.
Eles devem proteger o sangue do Serafal. Eric declara que o Palácio Real garantirá que Lysera e o Serafal estejam seguros. A sorte está feliz, porque deixa o resto deles livres para lutar contra o Grão-Senhor. Goran se pergunta como eles planejam fazer isso. Então Luck explica sua ideia. Primeiro, ele e Saya reunirão alguns caçadores de animais. Depois, simplesmente atacarão. Os outros ficam surpresos ao saber como seu plano é simples. Mas há mais. Ele diz que ele e Saya irão distrair o enxame de senhores. Assim que o caminho para o Grão-Senhor se abrir, eles enviarão um esquadrão de ataque de homens-fera. Goran se pergunta se Luck está invertido, já que deveria ser ele quem lutaria contra o Grão-Senhor. Luck não tem tanta certeza disso porque percebeu que enfrentar vários senhores seria a parte mais difícil. Saya concorda com Goran e diz que o Homem-Fera deveria ser capaz de lidar com os senhores. Mais importante ainda, ela pensa que Luck é o único que pode derrotar o Grão-Senhor. Goran teme que muitos Homens-Fera morram, mas Sai declara que eles já aceitaram isso. Os animais selvagens acreditam que é 100 vezes melhor perder a vida do que deixar o Grão-Senhor escapar. Na outra sala, Solis observa as crianças brincarem. Ela pensa em como Luck disse a ela que precisava de um aventureiro excepcional para proteger Gerberga. Ela presume que ele estava apenas convencendo-a a ser babá, e percebe que ainda não é confiável. Ela ainda é uma pessoa indigna e é inútil em batalha. Ela se autodenomina Luke's Apprentice, mas no nível dela, ela apenas atrapalharia. Só então as meninas notam algo brilhando e se perguntam o que é. Acontece que é algum tipo de feitiço sombrio, então Celis diz às meninas para correrem. Infelizmente, a porta está trancada e eles não podem escapar. Enquanto isso, Goran diz que gostaria de oferecer ajuda da Guilda dos Aventureiros, mas ressalta que os vampiros usam charme vampírico. Os parentes das feras são resistentes ao encanto, mas os humanos não têm tanta sorte. Goran garantiu que eles acabariam ficando encantados e sendo forçados a lutar entre si. Eric diz a mesma coisa sobre seus cavaleiros e soldados. Saya ressalta que os humanos que foram transformados por sucção de sangue têm habilidades físicas aprimoradas, mas podem identificá-los imediatamente. No entanto, eles não sabem quando um humano foi encantado, então ela concorda com os rapazes. Perto dali, vemos que a empregada ficou encantada, e foi ela quem prendeu as meninas. As coisas estão muito ruins por dentro quando Celis percebe que esqueceu sua espada. Vampiros menores aparecem na frente deles, e Celis se pergunta se ela pode vencê-los. Ela determina que não importa o que ela pensa, porque ela não tem escolha, a não ser lutar. Ela marca uma linha à sua frente e declara que não deixará os vampiros passarem. As meninas ficam apavoradas, mas Celis diz para elas não se preocuparem. Ela jura manter as meninas e os cirófilos seguros, não importa o que aconteça. Os vampiros começam o ataque, mas Celis consegue empurrar um deles para trás. Os outros dois tentam usar charme nela, então ela evita olhar nos olhos deles. Ela avança sem olhar e mata o segundo vampiro. O último sobrevivente corre para atacar as meninas, mas as resgata bem a tempo. Desta vez, os vampiros atacam em grupo, mas Celis começa a derrotá-los. Infelizmente, sua arma foi destruída, então ela só pode tentar proteger as garotas cobrindo-as. Suas vidas estão prestes a acabar, mas uma explosão empurra os vampiros para trás. Foi sorte, e ele diz a Celis que ela se saiu bem. Ele diz que era isso que esperava de seu aprendiz, e Celis fica sem palavras. A sorte se volta para o inimigo, e declara que ele a assumirá a partir daqui. Uma rápida olhada no passado mostra todos discutindo a habilidade do vampiro de encantar as pessoas. Goran e Derek são altamente resistentes a debuffs mentais, mas seus soldados não têm tanta sorte. Eles não serão capazes de ajudar, mas Saya diz a eles para deixarem isso para o Homem-Fera. Foi quando Lux percebeu que algo estava errado e pulou pela janela. Ele viu o que estava acontecendo e chegou para resgatar as meninas. Os vampiros tentam encantá-lo, mas não adianta. Lux simplesmente os prende em uma barreira sem chance de escapar. Ele então os esmaga, e Celeste não consegue acreditar que ele derrubou aqueles 3 vampiros quase sem esforço. Ela declara que ele realmente é o lendário Luck. Os rapazes chegam logo em seguida e Eric agradece a Celis por proteger suas filhas. Ela tenta dar crédito a Luck,
mas ele ressalta que foi ela quem realmente os protegeu. Só então, Solis percebe que mais vampiros estão prestes a passar pelo portal. Antes disso, Luck usa a energia de Valkron para se transformar nele. Quando os vampiros chegam, eles cumprimentam o oitavo senhor, Valkron. Eles explicam que estão aqui por ordem do sexto Lorde Vampiro. Os 3 sinais de vida dos vampiros que foram enviados para cá desapareceram, então eles vieram investigar. Ouvir tudo isso faz Luck perceber que quanto menor for o número de um Lorde Vampiro, maior será a classificação. Valkyria era o oitavo Lorde, então quem quer que esses caras estejam falando é de posição mais alta. Luck surge com uma desculpa para eliminar os outros vampiros e exige saber por que eles foram enviados para cá. Esses caras revelam que estão atrás do Deus das Galinhas, e Lysera fica apavorada ao ouvir isso. Os vampiros explicam que o Grão-Senhor tem toneladas de humanos sob seu controle, e alguns se infiltraram no Palácio Real. Lux diz que quer falar diretamente com o sexto Lorde Vampiro para que os vampiros confirmem que ele pode chegar lá usando o portal. Isso é tudo que a sorte precisava saber, então ele elimina os vampiros. Luck então se pergunta como essa bandeja chegou aqui, então Celes explica que ela foi trazida aqui por uma donzela chamada Rona. Eric determina que Rona foi transformada pelos vampiros, então ordena que ela seja presa. Celes corre para falar com ela primeiro, então Luck diz a Saia para ir com ela. Eric leva sua filha para um lugar seguro, e Luck diz a Goron para proteger Gerberga. Quanto a si mesmo, Luck declara que vai cuidar do sexto Lorde Vampiro. Goron não consegue acreditar que está entrando sozinho, mas Luck simplesmente diz a ele para destruir o círculo depois que ele passar. Não há como parar Luck quando ele entra no portal. Ele atravessa a masmorra e corta o primeiro vampiro que vê. Outro grupo tenta atacá-lo, mas todos ficam atordoados quando outro ataque está sendo preparado atrás deles. Este ataque mata todos eles, e Luck percebe que seu próprio chefe os eliminou enquanto tentava atacá-lo. A sorte chama isso de comportamento canalha, e o sexto Lorde Vampiro se aproxima dele. Os dois se enfrentam imediatamente e Luck diz que quer uma espada de vampiro. O vampiro diz a ele que ele terá que aceitá-lo, então Luck dá um golpe no rosto dele. O cara é pego de surpresa, então Luck o corta ao meio. O Senhor Vampiro só pode se perguntar quem ele é, então Luck apenas se apresenta como um aventureiro Nefrank. Luck exige saber como os vampiros se infiltraram no palácio, mas esse cara se recusa a responder. A sorte esperava por isso, então ele apenas acerta a lâmina no rosto do cara. A vida do vampiro está acabando, mas ele tem uma mensagem final. Ele diz a Luck para aproveitar sua breve vida até o dia em que seu rei o mate. A vida do vampiro chega ao fim, então Luck destrói seu medalhão. Luck é forçado a ficar ali, ouvindo as vozes de todas as vítimas do vampiro. Seus gritos levam Luck a uma sala onde ele encontra os restos mortais. Luck se sente péssimo porque sabe que eles provavelmente estavam com muito medo. Ele só pode se desculpar por não ter conseguido salvá-los. Luck então sai da masmorra com raiva, destruindo todos os vampiros em seu caminho. Ele então caminha por uma cidade que os vampiros massacraram. É uma visão horrível e Luck não consegue evitar de se sentir péssimo. Ele retorna ao palácio e diz aos rapazes que eliminou todos os vampiros de sua base. Infelizmente, a aldeia próxima já foi destruída, e Luck deseja que ele descubra o plano deles mais cedo. Goran assume toda a culpa porque é o mestre da guilda, mas Luck ainda está furioso. Lá dentro, Celes confirmou que Rona ficou encantada. Felizmente, ela não estava totalmente transformada, o que significa que ainda é possível tratá-la. Eric então explica que 5 pessoas dentro do palácio viraram cinzas, e 30 pessoas desmaiaram repentinamente. Eles estavam sob o controle do vampiro, então todos foram libertados quando Luck derrotou o Senhor Vampiro. Depois de ver quantas pessoas ficaram encantadas, Eric não pensa mais que o palácio é um lugar seguro para guardar o Serafal. A sorte simplesmente diz que eliminará o Grão-Senhor, e os outros concordam que é a melhor opção. Goran percebe que Eric está ansioso para lutar, mas Luck se pergunta o que isso quer dizer. Os rapazes revelam que decidiram que a melhor forma de esse plano dar certo é os 3 se unirem novamente. Luck é rápido em apontar que Eric é o rei e Goron é o mestre da guilda. Goron aponta que outros podem se tornar o mestre da guilda, mas ninguém mais pode se tornar Goron, o guerreiro.
Saia diz que seu irmão mais novo sempre pode herdar o trono, mas ele é o único herói desta época. Eles já se decidiram, então declaram que é hora de esmagar o Grão-Senhor. Saia fica chocada, porque nunca pensou que veria o dia em que a lendária festa reviveria. Mais tarde, vemos que Celes está de guarda no portão da frente. Uma retrospectiva revela que Goron disse a ela que ela não poderia ir com eles. Ele foi muito duro ao dizer que ela só iria atrapalhar. Celes ficou muito magoado, mas a sorte teve uma ideia. Ele disse que Goron deveria dar a Celos uma de suas espadas. Ele ressaltou que o estilo de luta dela é igual ao dele e ela tem boa força. A sorte queria que ela protegesse as princesas e Eric concordou. Há uma chance de algum outro senhor ainda ter lacaios dentro do castelo, e a sorte tinha certeza de que seu aprendiz estaria à altura da tarefa. Celos diz que sim, então Goran concordou. De volta ao presente, vemos que uma horda de vampiros chegou do lado de fora do castelo. Eles estão atrás do deus pássaro, mas Celos se recusa a deixá-los passar. Um vampiro tenta zombar dela, mas ela simplesmente corta sua cabeça. Celes começa a atacar eles e pensa no que Loki disse a ela. Ele disse que a melhor maneira de lidar com vampiros que usam charme é atacá-los primeiro. Celes faz exatamente isso, enquanto destrói todos os vampiros. Eles decidem freneticamente ignorá-la e vão direto para o Serafal. Lysor está em apuros, mas revela que tinha uma armadilha esperando por eles. Ela dizima os atacantes e Celes fica impressionada com sua magia. Mais vampiros aparecem, mas Celes se lembra que disse aos rapazes para deixarem o castelo para ela. Em outro lugar, vemos que nosso herói está com Gerberga e promete mantê-la segura. Os caras estão tentando rastrear o Grão-Senhor, mas sabem que não será fácil. Jess e um Homem-Fera aparecem, e Sai explica enquanto pede que eles ajudem na busca. O Homem-Fera revela que eles encontraram a base do Lorde Supremo, mas há uma tonelada de vampiros lá. Eles são tão numerosos que o animal não consegue lançar um ataque decisivo. Eric diz que os Homens-Fera já fizeram o suficiente porque ele e os outros caras serão os únicos a derrubar o Lorde Supremo. Eles precisam do Homem-Fera para afastar os outros vampiros, então o cara jura que eles deixarão Saia orgulhosa. Saia promete lutar muito também, e o cara vai embora. Só então, Saia fica chocada quando Luck lhe dá a espada que ele tirou do sexto Lorde Vampiro. É uma arma muito poderosa, então Saia diz que não pode aceitá-la. Luck aponta que Eric tem uma espada sagrada. Goran tem uma espada mágica de fogo e uma espada do Rei Demônio. Ele não quer deixar Saia de mãos vazias, então ela aceita. Ela diz ao nosso herói que ele pode contar com ela para protegê-los. Eventualmente, eles alcançam a área onde deveria estar a base. Não há nada aqui, mas Luck explica que a entrada está escondida por um feitiço. A sorte usa esse feitiço e a entrada aparece. Ele então usa um feitiço chamado Névoa Adormecida e envia a névoa para a base. Ele explica que aquele feitiço apenas neutralizou qualquer humano que tivesse sido enfeitiçado. Isso significa que sobraram apenas vampiros e senhores, então eles não terão que se conter. Os heróis então entram, e Goran não perde tempo enquanto destrói alguns vampiros. Ele realmente libera seu poder contra eles, e Lux diz que ele está mais incrível do que nunca. Eric quer que Goron guarde alguns para ele, mas Goron diz que esses vampiros são muito insignificantes para um rei se preocupar. Eventualmente, eles chegam à entrada da sala onde está o Grão-Senhor. Infelizmente, antes de entrarem, eles estão cercados por uma tonelada de senhores. São mais de 30, então Lux diz que essa luta pode demorar um pouco. Ele fica chocado quando os caras dizem que vão cuidar disso. Lux hesita em deixá-los, mas os rapazes o lembram que o sol se porá totalmente em breve. O poder mágico do Lorde Supremo aumentará, então Luck terá que lutar contra ele o mais rápido possível. A sorte aponta que todos esses senhores também ficarão mais fortes, e os caras estarão perdidos. Eles simplesmente o interrompem para apontar que tem uma dívida que nunca poderão pagar com Luck. Eles explicam que há vários anos esperam para dizer algo a ele. Eles dizem a Luck para deixar isso com eles e sair daqui. Luck os ouve, então ele leva Saia para a sala do Grande Senhor. Os vampiros tentam ir atrás deles, mas nossos heróis os lembram quem são seus verdadeiros oponentes. Perto dali, Luck arromba a porta da sala onde encontram o Grão-Senhor.
O Grão-Senhor diz que eles têm maneiras terríveis e que precisarão de alguma educação. Ele libera parte de seu poder e Saad percebe imediatamente que ele é muito mais sinistro do que qualquer senhor. Luck percebe algo em uma gaiola, mas eles não conseguem ver o que é. Só então, o Grão-Senhor o interrompe com um ataque. A sorte foi capaz de bloqueá-lo, então o Grão-Senhor está impressionado. Ele diz que Luck tem bons reflexos e que sua confiança não é apenas para exibição. Saya fica chocada ao ver o que um grande senhor pode fazer, porque ela nem previu o ataque dele chegando. O Grão-Senhor tenta usar charme, mas a sorte lhe diz que não funcionará com ele. O cara está intrigado com nosso herói, então gostaria de saber seu nome. Luck se recusa a contar a ele e ele ataca. O Grão-Senhor bloqueia, mas a sorte quebra sua barreira e corta sua mão. Saya segue com seu próprio ataque, mas fica chocada quando o Grão-Senhor se esquiva. Ele diz que o ataque deles é muito lento, mas a sorte se pergunta se ele tem certeza disso. Ele surpreende o grande senhor com seu ataque e corta sua mão. Saya está confiante de que eles podem vencer se trabalharem em equipe, mas o Grão-Senhor começa a rir. Ele acha engraçado que eles tenham pensado que pegaram seu braço e choca nossos heróis ao se regenerar. O Grão-Senhor ri novamente, e Luck percebe que isso não será tão fácil quanto ele pensava. Obrigado por assistir minha recapitulação. Certifique-se de curtir o vídeo.